Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Carneiro, estou um pouco distante de vocês, mas o nosso coração tem uma ligação muito profunda já com alguns membros aí da Sociedade Espírita Paz e Amor. Eu agradeço o convite que foi feito pelo grande amigo Pedro Corona, a fim de que possamos contribuir nesta pequenina tarefa com algumas conversas a respeito de um tema que me foi dado escolher. E após as minhas orações, intuitivamente, fui levada a buscar no Evangelho segundo o Espiritismo a temática Amar os Inimigos, que se encontra no capítulo 12 desta publicação. Mas antes de introduzirmos a nossa conversa, eu proponho que possamos fazer uma breve iniciação, porém com uma prece que, saindo do nosso coração, nos ligará ao mundo espiritual superior. Vamos orar? Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, a te rogar amparo para que nós consigamos nos envolver a respeito desta temática, que nesses momentos atuais, necessitados de todo o amparo moral e espiritual, nos fará vislumbrar melhor a nós mesmos, que somos a causa de tantas situações. Que Deus nos abençoe. Os Espíritos vieram nos trazer uma elucidação em que, ao descobrirmos esses conceitos atuais, ao descobrirmos toda a história do ser e o seu desenvolvimento, nós fomos melhorando a forma de enxergar até as nossas relações pessoais. Somos sempre os mesmos, independente de estarmos aqui ou em outra nação, nos templos religiosos ou em casa, temos algumas reações muito parecidas, o que vem demonstrar que estamos passando por um processo inerente ao projeto de evolução. Acompanhando-se as ciências atuais, onde é visto que as emoções elas são desencadeadas por alguns acontecimentos, mas é percebido que algumas emoções elas podem ter uma característica mais acentuada daquilo que é chamado de ego ferido, o eu machucado. E uma delas que se apresenta com uma certa constância para aqueles que não conseguiram dominar determinados impulsos é classificada como a raiva, que é responsável por diversos transtornos que vão obscurecer a nossa razão e perturbar o nosso equilíbrio e, consequentemente, danos emocionais. Existe um predomínio nesse instinto que nos domina e também uma posição conceitual de falsa superioridade na hora em que queremos nos impor e nos sentimos impossibilitados, nós recorremos a esse mecanismo psicológico da raiva e aí exteriorizamos uma ancestralidade, uma violência que ainda dormita no nosso íntimo. É como se pudéssemos fazer uma equiparação como um incêndio acontecido por conta de uma fagulha e traz prejuízos incalculáveis pela sua extensão. A raiva, ela pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta. E
nestas consequências está uma total carga de adrenalina e cortisol no nosso sistema circulatório, alcançando também o nosso sistema nervoso central e produzindo aquilo que seria a grande doença do momento, que seria a ansiedade. É uma das vias de chegada da ansiedade. Quando nós nos amolentamos e deixamos repetir esses sintomas com esta frequência, é possível até que venha endurecer algumas artérias e predispor o nosso organismo a vários distúrbios. A raiva, ela é um mecanismo de defesa desse instinto de conservação da vida, mas se opõe a qualquer ocorrência de interpretação àquela agressão, e aí reage-se imediatamente. É como uma analogia de observarmos um animal selvagem. Quando perseguido, ele ataca. Depois ele se acalma quando ele chega ao seu objetivo. Dessa forma, o ser humano também tem determinadas condutas muito parecidas. Ele agride antes com medo de ser agredido. Mas a grande discussão é este círculo vicioso da raiva. Porque na hora em que o indivíduo ele se adapta a essa injunção, ele começa a gerar um comportamento agressivo, quando não vivencia a própria postura do mau humor. Então, quando Jesus nos elucida, não resistais ao mal que vos queiram fazer, e se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 38, ele apresenta duas expressões para que nós busquemos essa não resistência ao mal, que é não vitalizar a escravidão a esses instintos inferiores, são muito primários. E esses instintos, eles nos dirigem a ponto de estacionarmos numa falta de autoiluminação, mostrando que o nosso caminho ainda não está espiritualizado. Ou seja, é necessário enxergar também a outra expressão de que a grande coragem de nos posicionarmos frente a uma situação que nos causa esta adrenalina, esta movimentação orgânica que apresenta o primeiro sinal de que algo não está bem em nosso posicionamento, é não se permitir, ao menos, sentir estes malefícios para que não atuemos no revidar, não pensar sequer naquele acidente como um mal estando a acontecer, porque a nossa postura impulsiva é de nos transformarmos igualmente tão violentos quanto aquilo que está nos violentando. E isso irá nos infelicitar, porque é preciso conhecer esta coragem de não sucumbir aos impulsos que ora nos dominam. Por isso, o convite àquela contribuição terapêutica do perdão, sem nos imantarmos no ressentimento, porque na hora em que magoados, sentimos raiva, guardamos ressentimento, nós iremos afrouxar a cômoda situação de largar a brasa que está na nossa mão, a fim de que, possivelmente, com o objetivo de atirá-la no adversário, nós não vamos resistir ao desforço. Enquanto não nos dermos conta de que aquilo que nós estamos carregando é um processo parecido como esse,
algo nos queima e nós devolvemos. E é aí que se estabelece nos relacionamentos humanos a grande responsabilidade da falta do amor. A responsabilidade do ato de transferirmos essas mágoas à nossa memória e constantemente estaremos também nos impondo um processo de culpa. Culpas que são acionadas por conta desta observação interior de que Deus nos impôs, sim, o amor como o grande atributo da alma, porque é a alma do universo. E ao nos libertarmos destas sequências danosas, nós estaremos nos proporcionando o acolhimento ao amor de Deus. É necessário um trabalho interior para que a revolta interna não se estabeleça. Porém, esse desejo tem que ser veemente e buscar este aprimoramento mediante, inclusive, se perceber humildemente em todo o processo da criatura humana como aquele que passa por uma situação bem parecida com a de outros. E a arrogância do ego é que às vezes nos causa esse tipo de armadilha e nos deixa envoltos no sentimento de ódio. Não aceite essa presença do ódio nos seus sentimentos. Não ceda espaço emocional. Na hora em que você se permite, o ódio, a raiva, o rancor, ele vem disfarçado de várias formas. É por isso que é dito que é filho do egoísmo e irmão do orgulho. E aí nós criamos uma enfermidade psíquica que desestabelece toda essa energia de que nós somos portadores e teremos assim lutas mais acerbas que iremos enfrentar por conta desses dardos venenosos que nós nos permitimos atirar contra nós mesmos. Afinal de contas, quem é o inimigo? Qual a sua característica? Podemos nos limitar a este olhar? O inimigo, ele se apresentará como algo incômodo que venha a destruir alguma razão de nossa vida, que venha nos incomodar o nosso processo existencial, ao valor que eu dou aquilo que eu acho que é essencial. Será que o nosso olhar não deveria estar em outro patamar? Porque na íntegra, se eu me limitar a olhar este inimigo externo, o que estou fazendo com o meu processo de reforma íntima? Como eu enxergarei a mim mesma com relação ao que eu devo fazer, ao que eu devo melhorar, ao que eu devo transformar, a fim de que eu me posicione acima dessas conjunturas incômodas? Joana diz que é necessário a grande composição diária, cotidiana, de se amar. Porque na hora em que eu me permito não me amar, como eu amarei a qualquer outro? E exatamente um dos galhos desta árvore é que o inimigo que nós devemos amar está dentro de nós. Este olhar interior irá nos proporcionar de que, se existem inimigos fora de nós, é porque há um inimigo por dentro. Esse inimigo interno é que me faz competente para odiar o inimigo externo.
Criamos alguns alvos de conflitos porque não conseguimos amar a nós mesmos. É o obsessor interno, que limita essa nossa desenvoltura amorosa, porque ninguém consegue amar plenamente quando não se ama a si mesmo. Então, essas dificuldades de nossas relações dizem muito sobre o nosso íntimo. O que há em mim que eu preciso olhar, visitar novamente, a fim de diminuir essas dores que existem nas relações? O aprisionamento do ego, então, estimula a formação de um amor nas bases do egoísmo. Numa carta dirigida à sua filha, Albert Einstein declarou que existiam 4 forças básicas conhecidas no universo. Que seria a primeira, gravidade; a segunda, eletricidade; a terceira, a quântica forte; e a quarta, a quântica fraca. Mas ele sobrepôs o amor como a maior força do universo, como o 5º e mais vigoroso elemento responsável pelo equilíbrio cósmico. Então, numa reflexão mais profunda em face dessa declaração, percebe-se que o amor ele pode ser considerado como a alma da vida, levando-se em consideração que é a expressão mais vigorosa do Criador. E se a gente for para a história, nós vamos ver que na raiz desses grandes feitos da humanidade, o amor encontrava-se ali como uma causa essencial. A força geratriz, o produtor do progresso, da liberação da escravidão a alguns sistemas. Inclusive rezam as tradições evangélicas que Inácio de Antioquia, que foi visto como uma daquelas criancinhas que sentaram ao colo do Cristo quando ele chamou: deixai que venham a mim os pequeninos. E um deles era o Inácio, que cresceu junto a estas verdades, cresceu nesse ambiente voltado a essa constante conversa a respeito do amor, das situações que o Cristo estava propondo. É mostrado que ele, junto com outros cristãos, foram levados ao circo romano. E no meio daquelas mortes em que as feras dilaceravam os corpos de alguns homens e mulheres, ali se encontrava Inácio, que de repente observou que algumas feras trucidavam com alguns dos seus companheiros e a ele não. Quase que parecia que elas não enxergavam. Foi quando aconteceu de aparecer-lhe um espírito superior. E ele questionou: e eu? E o espírito disse: tu viverás. Ele questionou porque ele pensava assim, quase com prazer, e que iria também vir a passar por aquele processo onde ele morreria, porque ele dizia sempre para si mesmo: se o mundo tem paisagens tão lindas, a natureza é belíssima, se tudo aqui resplandece
a criação divina, eu imagino como não será após o túmulo. E nesse tipo de expectativa, ele viveu, porque aquele espírito lhe disse: tu viverás, porque tu fostes escolhido para testemunhar o bem maior. Tu irás evidenciar o amor todos os dias da tua vida. E nisso estará a tua entrega. E, de forma muito difícil, ele viveu, mas os seus companheiros cristãos não conseguiram escapar do desejo de perseguição para com ele, porque acreditavam que ele havia traído Cristo. E neste ambiente ele viveu. Uma prova dificílima, mas inerente a outras situações. Nós somos traídos ou não? Nós somos marginalizados, repelidos, rejeitados. Nós somos, dentro do interrelacionamento, sofremos essas disfuncionalidades do sentimento amor. E é por isso que este mergulho interior e a chamada de Jesus a amar os nossos inimigos significa primordialmente vivenciar este amor na sua íntegra, para que nós não soframos ou sejamos indivíduos ainda sofridos por conta de necessidades materiais, necessidades imaginativas que não venham a nos trazer o verdadeiro sentido da vida. E o nosso amor viciado pode nos causar estas situações porque enxergamos essas circunstâncias com este olhar de inapropriação do amor superior, aquele que deveríamos estar experienciando até mesmo nas nossas reflexões com referência à nossa ligação com Deus. Porque, considerando o amor primário que ainda nos permitimos, que ainda somos íntimos com referência ao nosso dia a dia, neste tipo de acolhimento, neste tipo de olhar para tudo que nos cerca, às vezes amamos pelo que nós precisamos. Amamos buscando no outro esta energia que está adormecida em nós. Amamos porque nos assemelhamos pela igualdade de alguns pontos cegos. Mas na íntegra, amar é poder-se trabalhar naquilo que não está bom. Então, os nossos inimigos internos é que são necessários ser revisitados para conseguirmos entender que é necessário ter a base do respeito para com o outro, para passarmos a querer amar ao invés de desejar ser amado, porque estes desejos mostram a imaturidade psicológica. É um amor que está ainda na infância. Quando alcançarmos esse estágio de amar os mendigos morais, aqueles que estão na drogadição, seremos chamados a amar também aqueles pequeninos que povoam as ruas, a amar aqueles que deveriam ser melhores governantes, porque o Cristo nos convoca neste amor aos inimigos a amar quem está no desencontro da lei do amor. Então, quando se tem consciência desta realidade, nós criaremos outro tipo de necessidades. Fazer o bem
àqueles que nos fazem mal. É uma proclamação de um preceito altamente humanitário, aonde ele preferiu esta sentença porque tem este processo pedagogo de grande sabedoria. A benevolência, ela vem contrastar com a agressão. E vai ser o único processo educativo que vai corrigir e modificar todo este nosso aprendizado. Porque para contribuirmos com o bem e varrer o mal da face da terra, é necessário buscar métodos naturais que venham a corroborar com esses objetivos. E o método natural é exatamente a educação do espírito. Nesse processo de educação do espírito, precisamos renovar o nosso olhar para não continuarmos com os mesmos velhos sistemas, porque apresentando estas pessoas como afeitas a castigos, nós incluímos, inclusive, o nosso próprio processo de falta de observação das leis divinas para conosco. Nós temos inimigos, entre aspas. Como encaramos essas situações dentro desse processo de educação do espírito? É necessário olhar com o olhar de fora para dentro, para que nós não nos posicionemos com a vontade de eliminação das pessoas de nossas vidas. Essa sistemática de eliminar aquilo que nos dói é um processo criminoso de eliminação de alguém que está viciado ou com um dispositivo acionado por ele ou por alguma circunstância que venha a nos trazer o cômodo prazer de simplesmente nos livrar do que é incômodo. E as pessoas não são descartáveis, assim como nós também não. O olhar do amor para os novos tempos é exatamente esta oportunidade de sair desse estágio mais primário para o estágio de regeneração, que é esse que nós estamos conhecendo atualmente, neste ano de 2020. Aumentar o nosso nível de amorosidade para que possamos fazer face às novas procuras desse sistema regenerativo. Então, eu amo ou eu desejo ser amado? Eu amo alguém ou eu amo ter esta pessoa do meu lado? O amor que eu amo é amor ou é projeção de minhas necessidades? Porque na hora em que eu não me faço essas questões e reflexões a respeito, eu posso até não amar, eu posso apenas ser grato para com a vida. Mas gratidão é amor, alguns diriam que seria um galho do amor, mas não necessariamente. Porque na hora em que eu promovo a minha vida no desejo veemente de ter um olhar um pouco mais longo com referência ao que constitui viver, eu sinto que na minha percepção, ligada não apenas à intuição, mas ao desejo de acompanhar num raciocínio amoroso e bom, eu poderei entender que o amor, como alma do universo, também me convoca a essa transformação de amar. Porque eu tenho, nas minhas condições evolutivas, esta potencialidade. É preciso desenvolvê-la. Então, na realidade,
nós conhecemos já várias culturas dentro desse processo de evolução do amor, em que um e outros às vezes colocam o amor em determinados pontos, mas fica apenas em conceitos e a ausência da experiência, da experimentação, ela cria este vazio existencial. E ao compreender que esse vazio existencial, ele é fruto exatamente da falta do experimentar, de observar mais, de criar esta ligação com o Pai, com os espíritos superiores, não de forma superficial, porque às vezes queremos esta ligação como sendo quase uma criança necessitada sempre de condução. E esta condução, ela precisa ser tomada em suas mãos e você se permitir, sim, até mesmo os erros que venham a lhe ensinar, porque quem foi que disse que acertamos tudo? Quem foi que estabeleceu que precisamos sempre acertar para melhor sentir? O acerto aqui, ele pode ser visto como algo muito banalizado pelos perfeccionistas ou por alguém muito vaidoso e orgulhoso de si. Porque aí nós começamos a enxergar aquilo que não existe e começamos a elitizar este processo de experiência que não nos cabe. Porque na hora em que eu promovo as minhas experiências de acerto, dentro de um limite que eu vislumbro da minha história, possivelmente eu já esteja em erro. Porque o próprio amor, como nós falávamos, é visto com vários equívocos. A própria figura de Narciso, né, muito conhecido na história, em que ele gostava de se ver nas águas tranquilas do rio, porque admirava-se demais, achava-se muito bonito. A maior parte das pessoas narcisistas, elas podem se afogar nesses rios, podendo lhe causar frustrações inevitáveis. E se percebermos que em várias épocas o amor foi sendo aprimorado. Então, neste novo olhar, o grande convite, inclusive de Joana de Ângeles, é que façamos o nosso processo de ligação com o alto dentro desta vivência amorosa, sem termos a necessidade de preconceitos ou de conceitos estabelecidos para que cheguemos a estabelecer este limite em nossa vivência. É sabido que no Ocidente há uma diferença muito grande com relação ao Oriente, com o olhar sobre o homem, o olhar das perspectivas dos sentimentos, das dualidades, inclusive de gêneros, de sentimentos que prevalecem numa postura feminina ou masculina, trazido até pelo taoísmo, na dualidade yin e yang, em que o Oriente ele não fragmenta a ninguém, mostrando que nós somos este todo, enquanto aqui no Ocidente estamos muito acostumados a olhar a um e outro como uma emoção feminina ou uma emoção masculina. Então, esse desmembramento do sentimento que vem junto com esta questão do gênero é totalmente errônea, porque as experiências são uma só. Agora, temos um decorrer de outras existências passadas também por diversos momentos, ora nascidos como Maria, ora nascidos como José, não importa o formato de nossos corpos, mas aquela experiência está intrínseca no nosso ser espiritual. Então, nessa perspectiva
de mudarmos o nosso olhar também para ver o outro além de nós mesmos, é que temos a necessidade de observar também as relações de amor que o Cristo incrementou, afirmando que nós somos capazes de amar ainda mesmo aquele que nos persegue, coroando assim o amor pelos inimigos. Aí quando Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê? Da ignorância, que torna os homens capazes de todas as insânias. O ignorar nos limita, estabelece a falta deste olhar para o que está um pouco mais além. Nos deixa submetidos a um sono profundo e acomodados com referência a entender o mecanismo da vida. E temos várias analogias que poderíamos fazer com referência a esse assunto, até mesmo em olhar o processo de enxergar esses, entre aspas, inimigos, como sendo pessoas que podem infectar de moléstias as relações sociais. São espíritos infantes que ainda estabelecem o seu reinado de vida, o próprio eu. E quem somos nós? Como nós lidamos com os parâmetros da medicina que jamais pensou em eliminar os enfermos, porque toda a preocupação da medicina é curar doenças. Mas parece que quando vemos que estabeleceu-se essa enfermidade durante todo o ano, regozijamo-nos quando alguém que nós não gostamos passa por esse processo de enfermidade, quase que inconscientemente desejosos de que se vão, de que o planeta, enfim, fique no seu processo de depuração, e impomos-nos este olhar perigoso para conosco também. Porque, afinal de contas, o trabalho de regeneração, ele está para nós, mas também com o trabalho de realizá-lo com o nosso próprio exemplo. Não que sejamos os grandes exemplos que seremos primordiais para uma população, para uma assembleia, mas o exemplo do próprio respeito por si mesmo. Porque na hora em que eu estabeleço este caminho reto, este pensar reto, este dizer correto, esta forma ética de agir, que me levará a entender que este processo de amor está intrínseco nesses procedimentos, eu estarei apto a amar a mim mesma. Consequentemente, nada mais me fará desequilibrar. Nada mais promoverá o descuido que eu possa ter com referência a um acontecimento. Porque nós precisamos reconhecer que a delinquência não é um processo que precisamos acuar, criminalizar, mas é um processo de necessidades de crescimento. E nós só conseguiremos isto através das instruções que moralmente precisamos cuidar para os tempos atuais. Então, essas punições impostas de fora, como sendo quase um revide social, é contraproducente. Essas expressões, elas não chegam a fazer com que as situações sejam melhores. Então, eletrocutar o nosso inimigo, encarcerá-lo é fácil, educá-lo é mais difícil, mais trabalhoso. Demanda esforço, tempo, saber e caridade. É preciso entender que este inimigo que nós estamos falando está intrínseco em nós.
Não é para que nós matemos o mal que ainda dormita. É necessário educarmos e entender que o amor não é um simples ato de enamoramento, é uma filosofia de vida. É por isso que Jesus sempre repetiu para que precisemos tomar a posição de perdão. E ainda assim, ele nos trouxe no ápice da sua vida, nos momentos finais da crucificação, ele nos ditou uma regra para que consciencialmente percebamos que esta regra, ela também pode ser vista de lá para cá, com referência ao nosso eu. Ele disse: eles não sabem o que fazem. Então, esta recomendação é para nos acordar com referência a tudo aquilo que precisamos também enxergar em nós próprios. Um beijo no coração. Agradeço imensamente a tudo o que foi proporcionado a mim mesma por conta de buscar as pesquisas necessárias do meu aprendizado. Faremos então a nossa prece final em tom de agradecimento. Mestre amado Jesus, aqui encerrando mais uma tarefinha, uma conversa, um diálogo fraterno com alguns de nossos irmãos e irmãs. Nós somos gratos pela oportunidade de servir. Abençoa-nos, Senhor, as diretrizes de reforma íntima. Ajuda-nos para que o desânimo não nos acometa, que possamos estabelecer este vínculo convosco, principalmente nesses momentos que dificultam as nossas ligações junto a tantos seres amados que distantes e isolados se encontram. Assim, Senhor, receba de todos nós o coração grato para que nesses momentos, unidos a Ti, busquemos amar. Que Tua paz fique conosco hoje e sempre. Muita paz, muito obrigada pela atenção e um beijo no coração.